Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Magia Natural. Hoje, galera, é o primeiro vídeo do ano de 2022 e o tema é familiares. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada que eu posto aqui no canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Beleza, galera, estamos de volta. Galera, hoje o nosso papo, a gente vai conversar um pouco sobre o que é familiares. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de cada um de vocês quando a gente fala em familiares? Familiares é a mãe, é o pai, é a avó, o avô, a tia, o tio, o irmão, irmã. Não deixa de estar errado. Porém, o familiares que a gente está se focando nesse vídeo é em relação aos familiares da bruxaria, na bruxaria em si. Não deixa de também ter ligação com os familiares de entes queridos, mas isso é uma outra coisa, uma outra situação. Galera, a história dos familiares, ela remete de muitos e muitos tempos atrás. Desde a época dos deuses antigos, na qual eles eram caracterizados em imagens, representações de pedra, enfim, na qual apareciam eles e animais ao lado deles, que eram animais representados por tipos de felinos, né? Então, essa ideia de um animal ao lado do próprio de um deus, de uma deusa, já vem de muitos tempos atrás, de muitos séculos atrás. E esses animais, como eu havia dito, era representado por felinos. Exemplos: onças, leões, panteras, até mesmo gatos, que não deixa de também se enquadrar na parte dos felinos, que um gato ele é um felino, querendo ou não. E até o gato, galera, é um animal que vai ser muito falado nesse vídeo aqui. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem o porquê que o gato ele é tão importante na história da bruxaria desde muitos anos atrás, desde séculos atrás até os dias de hoje. Então, como eu disse, galera, os felinos, eles acompanhavam sempre os deuses e as deusas antigamente em várias representações. Conforme o tempo vai passando, e vocês já devem saber, muita coisa a igreja em si, ela demonizou. O que não estivesse dentro do conceito da igreja, dos princípios da igreja, ou seja, o que não era de Deus, era coisa do demônio, do diabo. E não foi diferente com essa ideia, com essas representações de deuses e animais ao lado deles. Foram totalmente demonizados pela própria igreja. Conforme o tempo foi passando, a gente com certeza e inúmeras vezes já ouvimos falar de histórias de várias mulheres que foram demonizadas, não digo demonizadas, mas foram caçadas, torturadas e mortas por várias pessoas, por vários homens, e incluindo a própria igreja. Sim, eu estou falando exatamente da própria Inquisição, a Inquisição espanhola. Muitas dessas mulheres, pessoal, com o passar do tempo, aquelas mulheres que eram caracterizadas como mulheres jovens ou muitas das vezes velhas, que moravam sozinhas, afastadas, né, que moravam num povoado, mas porém moravam sozinhas, né, em florestas ou matas, e que tinham um conhecimento de ervas, plantas e tudo mais, e que ao mesmo tempo
ajudavam pessoas a curar males, dormirem melhor porque tinham pesadelos. Desculpa até, pessoal, pelo barulho aqui do avião que está passando agora em cima de mim. Enfim, esses tipos de mulheres, elas, no olhar da igreja, eram vistas como cultuadoras do próprio demônio. Mulheres que cultuavam Satanás, o diabo, o demônio. E como eu disse para vocês, os animais que acompanhavam os deuses antigamente, com o passar do tempo, eles não deixaram de acompanhar mais ninguém. Pelo contrário, eles continuaram acompanhando as pessoas, estando do lado, e agora nesse caso estavam do lado dessas mulheres também. Ou seja, os felinos, os gatos agora mais em si, né, começando agora a falar e focar mais na parte dos gatos, né? Não só gatos, também teve outros animais também que foram também demonizados pela própria igreja por serem animais, digamos assim, que traziam uma imagem meio pesada, segundo a igreja. Eu vou explicar isso melhor. Então, como eu disse, galera, essas mulheres que eram taxadas pela igreja de bruxas, cultuadoras do demônio, elas foram caçadas e torturadas, e não só elas também. Esses animais, os gatos que acompanhavam elas também, eram vistos pela igreja como se fossem uma manifestação do próprio diabo. Agora, olha só que loucura que se passava na cabeça dessas pessoas da igreja. Essas mulheres que tinham conhecimento de plantas, de ervas, ou seja, que cultuavam a natureza, que elas ajudavam ainda pessoas quando precisavam, eram taxadas de bruxa, eram criticadas, apedrejadas, praticamente vamos botar assim, caçadas, torturadas e ainda eram mortas, ou muitas das vezes queimadas em fogueiras, porque eram acusadas de bruxaria e pacto com o diabo. E esses animais, que eram os gatos, eram vistos como manifestações do próprio diabo que ajudavam elas em seus pactos demoníacos e rituais e feitiços. Teve até uma hipótese que criaram, que esses animais na qual elas cuidavam, né, que diziam que ajudavam elas, né, nos seus pactos demoníacos e também eram representações do diabo, muitos diziam também que esses animais, elas alimentavam esses animais com seu próprio sangue, para assim eles poderem ajudar elas e terem mais poder. Olha só que loucura que chegavam até dizer sobre esses animais. Então, essas mulheres, além de serem caçadas, esses animais também foram caçados também, os gatos em si principalmente. Principalmente aquela teoria do gato preto, porque o gato preto é um gato, já não deixa de ser um felino. E por ser um gato preto, o preto traz a noite as trevas o mal. E isso era o que se passava na cabeça da igreja em si. Então, muito desses gatos, começou uma revolta tão grande pela igreja que começou uma maratona, uma caçada desses gatos. E aí muitos gatos acabaram sendo mortos e torturados por causa dessa visão que a igreja tinha. E com base nisso, se resultou em várias partes da Europa uma doença que devastou muita gente por causa dos ratos. Eu não me lembro agora o nome da doença, mas com base na matança dos gatos, na diminuição de gatos que aconteceu na Europa, muitos ratos acabaram se proliferando e acabaram trazendo muitas doenças para a cidade, fazendo muitas pessoas adoecerem. Ou seja, eles sacrificavam animais que não tinham nada a ver, que na cabeça deles eram caracterizados como diabo, como demônio, tudo porque achavam isso, que eram manifestações do diabo e tudo mais. Ou seja, tudo em nome de Deus, com base no que eles falavam. Outros animais, galera, como eu tinha dito antes, não era só o gato que era taxado como diabo, como manifestação do mal. Outros animais, galera, que eram taxados da mesma maneira que nem os gatos pretos, os gatos em si, eram cobras, bodes e corvos. Animais que para eles também eram caracterizados como demoníacos, que eram uma manifestação do diabo e tudo mais. Me lembrei agora, galera, era a peste bubônica. Com base na matança e na caçada desses gatos,
a proliferação dos ratos aumentou na Europa, em vários lugares da Europa, causando a peste bubônica, trazendo a peste bubônica e assim matando milhares de pessoas também. Então, galera, vocês já deram para perceber que a história dos familiares desses animais todos, né, elas vieram de muitos e muitos tempos atrás. E ao mesmo tempo elas são embutidas, elas fazem parte da história da bruxaria. Elas fazem parte da história da Inquisição das Bruxas. Todo esse aglomerado, todas essas histórias, elas fazem parte de um só, de uma coisa só, né, pessoal? E de uma certeza que a gente tem com base em todas essas histórias é que a relação, o vínculo e a união de bruxas e bruxos, feiticeiros e feiticeiras com os gatos, com os animais, nunca deixaram de ser rompidas. Elas continuam fortes e totalmente linkadas uns com os outros, por mais que a história desde séculos atrás até os dias de hoje tenha sido muito torturadora. Muito, vamos dizer assim, que eles passaram por várias coisas, por mais que a história tenha sido muito dura, essa união desses dois seres sempre continuaram firme e forte. E agora, galera, eu vou dizer para vocês o que é, afinal de contas, familiares. Porque eu já falei um pouco da história, de uma maneira resumida para vocês entenderem. E agora, o que é familiar, Rafael? Familiares, galera, são esses bichinhos que vocês têm em casa aí. Cachorro, gato, passarinho. Os familiares, galera, eles são animais que nos auxiliam e que nos protegem em toda a nossa vida. São animais que, quando a gente está triste, eles estão ali do nosso lado, nos dando carinho, nos dando amor, nos dando algumas mordidinhas de brincadeira, que fazem a gente rir quando a gente está triste. São animais que nos auxiliam às vezes em nossos rituais. São animais que protegem a gente de qualquer mal que eles possam sentir ou que eles estejam vendo em nossa casa. Coisas que nós, aos olhos humanos, não conseguimos enxergar. Então, galera, familiar é isso. São animais que nos protegem e que estão sempre ao nosso lado. Hoje em dia, claro que a Hollywood, né, o cinema, os filmes e séries representam familiares como seres da natureza. Até é bom dizer isso, galera. Essa ideia de familiares, ela veio de muito tempo atrás, na qual eles caracterizavam os familiares de duas uma. Ou eles caracterizavam os familiares como seres da natureza, ou como seres elementais que se materializavam na forma de um cachorro, de um gato, de um pássaro, para assim fazer companhia à bruxa e ser seu familiar, ajudando ela e auxiliando em tudo que ela precisasse. Nos tempos modernos de hoje, né, galera, claro que a gente sabe que não é como os filmes e como as séries, como naquele filme da Sabrina, né? O clássico filme da Sabrina de antigamente, onde o Salem falava com ela, auxiliava ela e tudo mais. E no caso da série da Sabrina Mundo Sombrio, retratou muito bem, que eu achei muito bom, maravilhoso, que é uma série até que eu recomendo para vocês verem. O familiar dela, vindo da natureza, ela chegou na floresta, fez o ritual dela, pedindo para que o familiar dela se encontrasse com ela, viesse até ela, e assim o familiar dela veio numa forma de um espírito da natureza, um espírito até, digamos, meio monstruoso, né? Meio assim, animal, né? Meio feroz. E ele se materializou na forma do gato, que é o gato mais conhecido e amado por todo mundo, que é o Salem.
Que nessa série eles botaram de uma maneira diferente que do filme, né? Na realidade, eu nunca cheguei a ver o filme da Sabrina, mas a série eu vi toda e como eu disse, eu recomendo. Então, como eu estava dizendo, os familiares de hoje em dia são nossos animaizinhos. Gatos, cachorros, pássaros, muitas pessoas têm cobras, aranhas, né? Mas aí também vai de cada gosto, também de cada um. Uma coisa que é certo lembrar, galera, e frisar, que esses animais, que os nossos animaizinhos, eles são seres vivos. Então, eles sentem tudo que a gente sente. Eles veem bastante coisa que a gente vê e até um pouco mais. E por serem seres vivos, galera, a gente jamais pode tratá-los diferente de como a gente trata uma pessoa. A gente trata muitas vezes pessoas com ignorância, mas não quer dizer que a gente vai tratar também esses animais com ignorância. Pelo contrário, estamos tratando com um ser vivo, temos que tratá-los com respeito, com carinho, com educação. E ao mesmo tempo nunca forçá-los a fazer nada na qual a gente queira. Tem muito bruxo, tem muita bruxa, se eu não me engano, que obriga seus animais a fazerem parte de seus rituais, a entrarem dentro de um círculo. Não, isso é totalmente errado. Isso é como se você pegasse um animal e escravizasse ele, que é uma coisa totalmente abominável e monstruosa. Você tem que deixar o seu animalzinho livre, leve, solto, quando ele quiser fazer as coisas assim, como ele quer e quando quer. E quando eu falo, galera, quando eu falei, na verdade, quando a gente trata outra pessoa mal, muitas das vezes a gente acaba tratando não só mal as pessoas, mas também a gente faz a mesma coisa com animais. Então a gente tem que ter consciência, nós bruxos, nós bruxas, a gente tem que ter consciência que a gente está tratando como um ser vivo, uma pessoa que nem nós, no final das contas, tanto humano quanto animal. E a gente tem que ter o respeito por cada um de nós, por cada um deles, da mesma maneira que a gente queira que eles também tenham com nós. Então, galera, basicamente é isso aí que quer dizer a palavra familiar e sua definição. Existem outros tipos também de familiares, como por exemplo, animais de poder, que são aqueles animais que vivem no plano espiritual, que cada um de nós temos o nosso próprio animal de poder, que seria a nossa forma animalesca, vamos dizer assim, né? Que nos auxilia e nos protege no plano espiritual. Se lembram no início do vídeo, quando eu comentei com vocês que os familiares também podem ter alguma coisa a ver com os nossos entes queridos? Pois é, muitos também acreditam que a definição de familiares, ou pelo menos um outro tipo de familiares também, possa ser os nossos ancestrais, nossos entes queridos também. Então, galera, existe uma vasta definições de familiares, mas a que eu queria trazer hoje para vocês no vídeo era referente aos famosos familiares que aparecem em filmes, séries e por aí vai. Tem até uma representação que eu me lembrei agora na série do Sobrenatural, de um bruxo que tinha um familiar que era uma morena que se materializava na forma de um pitbull ou de um Doberman, não me lembro agora, era um cachorro no final das contas, né? Outros também têm familiares como coruja também, e como eu havia dito também, não só cachorros, gatos também, mas nos tempos de hoje os nossos animaizinhos também pessoas também têm corujas também como esses animais considerados como nossos animais familiares, né? Outro detalhe que eu me lembrei agora, galera, um familiar, galera, nos tempos de hoje é considerado não só um animalzinho que te dá carinho, que te dá amor, que está do seu lado, mas sim é um animal que tem um vínculo, uma conexão forte com aquela pessoa. Então a conexão daquele ser humano com aquele animal é o que faz criar, é o que faz ser aquele familiar, né? É o que a gente pode considerar como a ligação de um ser humano com um familiar. Muitas pessoas acabam tendo conexões fortíssimas com os animais, sentindo muitas vezes algo que está de errado no animalzinho, onde ele fica calado e não consegue falar, porque ele não tem o dom da fala.
Muitas vezes ele consegue, as pessoas conseguem sentir algo de errado nele, quando ele está bem, quando ele está ruim, machucado, ferido, doente, enfim. Então essa conexão é uma chave poderosíssima para se criar o laço de um ser humano, de um bruxo com um familiar. E claro também, né, galera, os próprios animais também escolhem também aquelas pessoas na qual eles querem estar sempre perto delas, unidos, protegendo, dando carinho e amor, que é outro detalhe também que tem que ser frisado aqui no vídeo de hoje, como já é de familiar. Aproveitando já para finalizar o vídeo, galera, uma coisa que eu não tinha comentado antes naquele vídeo da magia natural, que é a definição, né? Os cachorros, os gatos, animais, isso eu já falei, eles todos fazem parte da magia natural, porque eles são seres da natureza. E eu queria comentar com vocês para finalizar 2 detalhezinhos. O primeiro é em relação ao cachorro. Você sabia, galera, que o cachorro, quando ele fica muito num canto da casa ou em outro, é sinal que aquele canto onde ele mais fica é um canto onde tem energias positivas, energias brandas, energias leves. Tu não sabia? Pois é. Diferente do gato. Que o gato, ele tem o dom de transmutar energia. Ele limpa a energia de toda a casa. Claro, o gato, não só o gato, mas como o cachorro também tem o dom de ver coisas que estão no plano astral, coisas que nós, os seres humanos, não conseguimos ver. Muitos de nós vemos, mas a gente não tem o desenvolvimento do nosso terceiro olho. Por isso os animaizinhos, eles ajudam a gente nesse ponto daí. Então o gato, ele, diferente do cachorro, ele consegue ter o dom de transmutar a energia da casa. E ao mesmo tempo o gato, ele é um bicho que tem o dom de viajar pelos mundos também. Outro detalhe do gato também, galera, que eu queria comentar com vocês é o seguinte. O gato, se você perceber que o gato, o teu gatinho, ele tá muito assim, como é que eu posso dizer? Tu tá deitado no sofá, um exemplo, ou tu tá sentado no sofá, e você percebe que o teu gatinho, ele vem muito pra cima de você, e fica muito ali, deitado, sentado, naquele canto, naquela parte do teu corpo, por exemplo, no peito. Vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Tu tá deitado lá de boa no sofá e aí vem seu gatinho por várias vezes e fica ali deitado em cima do teu peito. O gato, como eu disse, galera, ele tem o dom de ver coisas. Então, às vezes, quando acontece isso, às vezes pode não ser nada, mas é sempre bom fazer um check-up só por precaução. Muitas das vezes, quando o seu gatinho estiver fazendo muito disso, às vezes o teu gatinho pode estar detectando algo que esteja nascendo, se originando ali no seu coração em questões de saúde, de doença, ou já está nascendo, já se proliferou, já está nascido ali no teu peito algo de doença, algo de saúde e que esteja se proliferando. Então é bom você ir no médico, você checar, fazer um check-up geral para ver se realmente a sua saúde está em dia, porque o gato, ele tem muito disso. Ele geralmente, quando tem algo de muito errado ali, ele fica naquele canto justamente para transmutar ou até mesmo para poder te avisar que, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, galera, era isso que eu também queria comentar com vocês dos gatos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares. O compartilhamento ajuda demais, galera, a ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo e que os deuses lhe guardem e protejam sempre. Valeu, pessoal, é nóis!